Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, segunda temporada, melhor, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. A1 colapsou, abriu-se uma cratera na sequência do rebentamento de um dique do Mondego, próximo de Coimbra. Carlos Câmara, climatologista, ouvi eu na SIC Notícias, no dia 11, nesse próprio dia, nesse próprio momento, em direto, a dizer: como cidadão estou preocupado, como climatólogo estou atónito. Deixem-me destacar aqui um repórter antes de vocês avançarem. Não só nesta tragédia, já o vimos em outras situações, designadamente nos incêndios. Chama-se Nelson Mateus, excelentíssimo repórter, calmo, sem dramatismos, informado, conta-nos o que está a acontecer, com um discurso estruturado, com palavras simples. Devíamos ter, para aí, 100, 200 destes. Não é? Há mais alguns, mas esse Sim, há mais alguns, sim. Não é o único, mas de facto. Sim, Luís Marinho, Eduardo, Luís Marques. Não, é assim, em relação à autoestrada, eu não posso, sinceramente, não tenho competência mínima para falar do que aconteceu. Não sei porque é que aconteceu, não faço a mínima ideia do problema que estava que deu origem a esse colapso. É dramático que este tipo de situações aconteça, mas de facto há situações que naturalmente não são tão previsíveis como isto. Obviamente, todos nós certamente estivemos atentos e a ouvir dezenas e dezenas de comentários de pessoas mais ou menos especializadas, etc. Mas como não é minimamente a minha área, posso apenas falar como cidadão, dizer que pronto, foi uma grande maçada e foi um problema grave, mas depois de ter ouvido muitas tentativas de explicação, sinceramente não consegui perceber o que é que aconteceu. Mas desta vez as autoridades agiram rápido e comunicaram bem. E que já estão a trabalhar no assunto, portanto. O que esta tempestade mostrou, a primeira e a segunda, porque são duas diferentes, sendo que a segunda é um pouco mais normal do que a primeira. A primeira acontece em décadas. As cheias, sobretudo no Baixo Mondego, são bastante frequentes. Portanto, aconteceram mais de 3 anos. É raro o ano em que não há cheias no Baixo Mondego. E deste ano aconteceu talvez uma das mais graves das últimas décadas, mas enfim, não é provavelmente um fenómeno muito estranho. O que este fenómeno revelou foi a má construção que existe em Portugal, portanto, e aquela sensação de que não há ninguém que fiscalize isto, que não há ninguém tanto que tenha capacidade por antecipação de monitorizar a qualidade daquilo que é construído. Como a autoestrada a Luir não é muito normal e aparentemente não é aceitável, portanto, que possa acontecer. Bem assim como em muitas estradas, né? Aqui na Arruda, que o Luís conhece também lá na minha zona, uma IC8, por exemplo, a Luiu, lá na parte numa das partes do piso, a Luiu também, neste momento está praticamente encerrada. Isto, enfim, independentemente da quantidade de chuva que foi anormal, a verdade é que também revela um bocadinho o estado do país, quer a este nível de infraestruturas, quer a nível da construção, que nós vemos nas televisões, é também uma péssima construção e uma péssima qualidade de construção, que é uma coisa crónica em Portugal e que tem a ver tanto com, por um lado, a ineficácia e a incompetência dos poderes públicos na fiscalização e depois também erros, tanto que todas as câmaras e os poderes instituídos permitem esse tipo de construção e, sobretudo, permitem, tanto não agem por antecipação. E isso é que espero que agora, que o Primeiro-Ministro anunciou um PTRR, alguma coisa possa ser revertida. Veremos, não tenho muitas esperanças, mas pode ser que sim. E girabolhos? Eu não vou perguntar-te sobre a importância de girabolhos. Ninguém sabe. Mas nunca os média falaram tanto de girabolhos como desta vez, não é?
Então, alguma vez tinhas ouvido Ouvi quando... tantas televisões, rádios, jornais a falar de girabolhos? Não, mas o problema das barragens é quando se constroem e não se constroem. Por exemplo, tivemos a do COA, não é? Toda a gente se lembra porque é que não foi feita, não é? Elas têm efeitos estabilizadores, mas têm também efeitos de preservação da água. Ninguém se queixa hoje do Alqueva, não é? Mas relativamente, por exemplo, à A1, ao caso da autoestrada, vou voltar um bocado atrás só para dizer, não foi a autoestrada que cedeu, ela cedeu porque houve a quebra do dique e a água que veio por ali fora levou aquele bocado da autoestrada. O viaduto que estava lá ficou e aguentou-se, não é? Portanto, é mais um incidente do que um acidente. Em todo o caso, eu no outro dia ouvi, o Luís Marques dizia muito bem que a questão da reconstrução, e o Luís Marinho, enfim, até estão mais próximos desses problemas ali, nos sítios onde têm residências. Há aqui vai ser tudo muito difícil e muito complexo, e há dias havia um convidado de uma televisão que lembrava a Junta Autónoma das Estradas, que estava dividida por segmentos regionais. Havia a norte, havia a centro, havia a sul, e agora há aqui uma espécie de amálgama que é capaz de vir a complicar, e portanto havia instituições que tinham, digamos, alguma capacidade de mobilização no terreno. Quanto a girabolhos, eu confesso que não faço ideia nenhuma. Na sequência desta Mas tragédia. girabolhos tem uma história, não é? Aliás, foi agora contada, sim, realmente foi revertida, a decisão de construir foi revertida pelo governo do António Costa. E agora vemos uma série aliás, até ministros, não é, que defenderam portanto, a reversão e agora acusam tanto a empresa espanhola, tanto que tinha a concessão de ser a responsável pela não construção, coisa que sabe agora que é mentira. Vimos, aliás, portanto, a Catarina Martins, há um vídeo que tem de passar agora aí nas redes sociais, mas também já passou nas televisões, um vídeo extraordinário que é ela a dizer que não se deve construir porque as barragens têm um problema. A água evapora muito. As barragens... Quer dizer, é falso que a barragem das Girabolhos resolvesse o problema das cheias do Baixo Montejo. Por uma razão muito simples. As barragens não tem um efeito limitado na regularização tanto das cheias. Porquê? Porque a partir de um determinado momento, a água que entra nas barragens é que ela tem que sair. Ponto final. Claro. Agora, o que ajuda é a regularizar até um determinado momento e, sobretudo, funciona como apoio da água, tanto como um reservatório de água, que é muito importante. E ali, nesse caso concreto, que eu conheço razoavelmente bem, porque tenho lá família ali perto, teria sido, obviamente, se for construída, importante ali para aquela região. Esta tragédia, as consequências desta tragédia vão reintroduzir a questão da regionalização? Politicamente? Não sei, quer dizer, eu sinceramente eu Ana Sá Lopes faz um excelente não sou nada texto no favorável Público sobre isso. à regionalização, portanto não estou à vontade para falar. Mas gostava de falar um bocadinho sobre alguns autarcas. Isto agora parece que os nossos autarcas não têm nenhuma responsabilidade sobre a situação. Portanto, a responsabilidade é sempre só do governo. E atenção, quer dizer, há uma série de obras, há uma série de obras de conservação, etc., que têm a ver com as autarquias, não é? E que também não foram feitas. Portanto, e agora a culpa é só do governo, não é de culpa rigorosamente de mais ninguém. Portanto, eu também acho que é bom, e daí nós olharmos para a Presidente da Câmara de Coimbra, que teve aquela postura absolutamente exemplar e que não andou a atacar governo nenhum. Não é? Não ouvi fazer nenhuma crítica exacerbada ao governo, como fez o Presidente da Câmara de Leiria. Sim, o não é? O Presidente da Câmara de Leiria disparou em todas as direções, achou que isto era tudo uma coisa horrível, que o governo não sei o quê, etc. É evidente que eu percebo que numa situação daquelas... Também foi mais atingido. Sim, claro que sim, mas é assim, numa situação daquelas, às tantas é melhor ter algum bom senso, não é? E até tentar minimamente... E mobilizar vontades e não estar a... do que estar a disparar em todas as direções. Porque nós também sabemos que é muito mais fácil e conserva muito mais o eleitorado começando a disparar para fora do que assumindo até algumas responsabilidades que, obviamente, algumas câmaras têm. Não é? Algumas câmaras também têm responsabilidades. Sobre muitas delas. Sim. Sobre o que aconteceu. Portanto... é bom dividir as responsabilidades e não atuar só sobre o mesmo, não é? Se a regionalização, que está consagrada constitucionalmente, mas depois também nunca mais ninguém ligou àquilo, se ela se transformar na regionalização de meios operativos e concretos, então, sim, pode ser.
Se transformar em mais uma plataforma política e mais um conjunto de lugares políticos, não. Portanto, do meu ponto Tu de já vista... tens as CCDRs que Não, são as mas CCDRs são órgãos políticos, órgãos mas são de- eleitos indiretamente, são mais administrativos do que propriamente políticos, são quase que reguladores, em certo sentido. Agora, outra coisa é se nós daqui a nada temos parlamentos regionais, parlamentos não sei quê, e então isso acho que não... Se é esse o caminho, não. Se é o caminho, por exemplo, de descentralizar entidades concretas, tipo junta autónomas das estradas, etc., tudo bem, por mim, tranquilo. Os média foram eloquentes a mostrar Mas digamos, o abandono das mas populações. isso é aquela coisa este é o pior emocional. momento, Isto é aquela coisa pior emocional. momento. Há uma coisa destas, para um momento esta situação, é o esta pior catástrofe. Agora, o problema é resolve-se com a regionalização. Não resolve, Uma lei. É evidente Uma que não lei. resolve nada, não é? A última vez que se falou da regionalização foi em 98, não é? Portanto, já lá vão 28 anos, não é? Exatamente, 28 anos. Depois disso, muita coisa mudou. Não é? Porque acabaram-se os governadores civis, mas temos as CCDRs com a eleição dos presidentes respectivos, embora por nomeação governamental. Isso é que eu acho mal, porque estas últimas foram por acordo entre o PS e o PSD. Isso, obviamente, não torna estes órgãos representativos, tanto da realidade regional ou local. Mas há mais outras coisas. Portanto, há as regiões metropolitanas de Lisboa e Porto têm uma grande autonomia e tens as comissões intermunicipais, que também existem. Atenção, ou seja, a realidade é mais complexa do que aquilo que se diz. Não há assim um fosso tão grande entre o poder central e o poder local como existia no passado. Agora, o que se pode dizer, e há muitas competências que foram transferidas do poder central para o poder regional, até nas para o poder escolas, local, não é? tanto sem que tenham sido associadas tanto ao pacote financeiro respectivo. Portanto, e as câmaras estão a ser penalizadas, algumas câmaras estão a ser penalizadas por isso, aliás, bastantes. Agora, o que nós podemos dizer é que continuamos a viver num país muito centralizado. E sim, o centralismo continua a existir e isso é algo portanto, que precisa ser repensado. Essa descentralização que se fala e que tem sempre discutida e que é sempre invocada nestas alturas, tem que ser concretizada. Isso eu não tenho a mínima dúvida com a transferência de poder real, não é apenas poder formal. Não é? Poder formal vocês agora tratam das escolas ou dos centros de saúde e não sei quanto, mas depois não ficam sem dinheiro, ficam sem possibilidade de contratar médicos, ficam sem possibilidade de contratar professores. Então, ainda agora, o Ministério da Educação tomou uma decisão, hoje nos jornais, hoje quarta-feira nos jornais, que é a colocação de professores continua a ser centralizada. Isto tem outras razões ou seja, de fundo curiosas. Ou seja, o que é extraordinário, não é? Porque descentraliza-se as escolas, não é? Portanto, podem escolher os assistentes, as pessoas que tratam lá das libras, não sei quantos, mas depois, quando se trata de pessoas, já não podem. Há muitos países em que são as regiões que escolhem os professores, através de concursos. No Japão, por exemplo, e noutros países. Porque não cá. Porque é que tem que ser o Ministério da Educação a nomear os professores todos, mesmo para escolas que estão regionalizadas. Ou seja, é esta maneira esta contradição entre os poderes regionais que são atribuídos a estas estruturas que acabamos de falar e depois a decisão que acaba sempre por estar sempre no poder central que cria, tanto esta situação, tanto que é uma situação que acaba por não funcionar. Eduardo. Temos um país que está muito centralizado, feito por, normalmente, chefes de governo que não são de Lisboa, não é? Portanto, chegam cá e ficam centralistas, não é? E começa o caso aparentemente... O caso do Ministério da Educação, por exemplo, que aliás é um bom ministro, mas a verdade é que... O Salazar era de Santa Comba, o Cavaco era Pedro do Duarte, Algarve, que é o atual Presidente da Câmara do Porto, disse isso outro dia, que é quando os de fora de Lisboa vêm para Lisboa e passam a ser uns betinhos de Lisboa, Lisboetas. Ficam betinhos. O último Ministro da Educação eu sou regionalista tentou lisboeta. descentralizar a nomeação dos professores foi o Nuno Crato. Coitado, foi sacrificado, foi morto pelos sindicatos. Agora, aliás, os sindicatos, o que é curioso é que esta medida de centralização, ou de manutenção da centralização das nomeações dos professores, é apoiada por quem? Pelos sindicatos. Claro. Bom, Seguro venceu esta última eleição, que faltavam 20 freguesias, salvo erro, portanto ele fez 20 em 20. Ventura, acentuou-se um bocadinho a derrota do Ventura, a distância,
fosso entre os dois cavou-se um bocadinho. Rita Diniz, no Expresso, esta sexta-feira, faz um excelentíssimo perfil do novo presidente, Tosé como ele é, e que se podia ter acrescentado Tosé, o marido da farmacêutica. Não é? Portanto, Eduardo, tu vais ter um problema porque a Margarida Maldonado Freitas já disse que não vai, não vai ser primeira-dama porque não há primeira-dama. Bem, não, mas eu disse é que iríamos, de uma forma ou de outra, iríamos ter uma primeira-dama. E digamos que formalmente a função não existe. Com o professor Marcelo não havia. Faz sempre alguma diferença. Eu acho que é um bom caminho haver a esposa, a mulher do Presidente da República, e ainda por cima uma pessoa que tem currículo, passado, tem vida própria. Não deixa de ser mulher do Presidente da República. Pois não, e nem deixa de ser a Primeira-Dama. Portanto, existe, até tem um gabinete, não é? Portanto, e vais ver se não tem guarda-costas. Então pronto. Agora, eu fico satisfeito até pela personalidade e figura, por aquilo que eu pude ver. Acho que é melhor ter do que não ter. Realmente acho que é uma pessoa... São sempre importantes nesse caso. Qual é a vossa expectativa em relação a Seguro? É o presidente que nós precisávamos neste momento do país e do mundo? Não, quer dizer, eu, para ser sincero, acho que nem o presidente, nem o governo que temos era aquilo que nós precisávamos para este momento que vivemos em Portugal, mas é o que temos, não é? Quer dizer, não podemos mudar, não é? Os portugueses, é assim, quer dizer, nós temos que nos cingir àquilo que os portugueses decidiram. Os portugueses decidiram que dar uma maioria para que se formasse um governo e elegeram o António José Seguro como Presidente da República. Portanto, é assim que estamos. Relativamente à minha expectativa, eu digo já o que disse logo no início, quando apareceram estes candidatos. Quer dizer, não é nada que me anime, não é nada que me deixe a dizer, agora que coisa boa que vai acontecer. Em relação, apesar de tudo, olhando agora estou a falar do presente e de tudo aquilo que aconteceu. Em relação a tudo o que aconteceu, eu acho que o mal menor, apesar, é António José Seguro. Também acho que é. E que, quer dizer, não estou a dizer que ele é como aos melões, não é que só quando se abrir é que a gente vai saber, mas apesar de tudo, pode ser que venha dali alguma novidade, pode ser que venha dali alguma surpresa, não é? E esperamos todos que sim. Eu, sinceramente, gostava muito que viessem muito boas surpresas do lado de António José Seguro. Eu desconfio. Não tenho muito essa expectativa. Muita surpresa dali. Não tenho muito essa expectativa, mas se vier, melhor ainda. Boas ou más? Boas. O que nos interessa é que o que nos interessa é que o país funcione e, sobretudo, que haja alguém que puxe por isto, não é? Se for assim, maravilha. Luís, Eduardo? Eu mantenho o que sempre disse. Acho que o Primeiro-Ministro tem a sua figura e, enfim, é uma pessoa que vai ter muitas dificuldades pelo caminho. Não prevejo os 3 anos e tal de estabilidade. Não sou a Maia, mas também não é preciso, acho eu. Agora, penso que este Presidente tem uma característica e uma grande gestão de silêncio que eu penso que vai ser oportuna e que, de algum modo, pode ajudar a que as coisas não se precipitem para além de determinadas coisas. Por exemplo, o Presidente Marcelo, eu acho que aquilo que lhe aconteceu, aquelas dissoluções, teriam sempre que ser inevitáveis, qualquer um que lá tivesse, mas era escusado de devia dizer, se houver uma crise, eu dissolvo. E tal, a prevenir a anteriori não vale a pena, é melhor quando as coisas... E, portanto, nesse sentido, eu acho que há uma coisa que o Seguro sabe certamente fazer, que é gerir silêncios, como se viu. Bom, um ponto só que eu gostaria de voltar atrás é, apesar de tudo, e eu fazendo aqui um bocado do advogado do diabo, é um bocadinho impressionante, sabendo as pessoas, o resultado das eleições na semana anterior, ainda assim o Ventura tenha tido 30%. Note só este ponto, não é? Quando diz, ele está morto. Bom, a verdade é que já estava eleito o Seguro. E ainda lá foram. E votaram 30% nele. Não foi... podia ser só 10%. Não, foram 30%. Ou seja, muito pouco abaixo daquilo que teve, portanto, na semana anterior.
Enfim, dá que pensar. Depois, em relação ao seguro, enfim, como se costuma dizer, os melões só depois de abrir, que a gente sabe se são bons, mas neste caso concreto, eu espero que seja bom, naturalmente, como qualquer cidadão português sério e responsável, que eu me prezo ser, acho eu. Qual é o que eu temo? Temo que a gestão, pela personalidade que ele tem, que possa acentuar uma componente não reformista do sistema. Ou seja, que algum situacionismo que ele será tentado a demonstrar, nomeadamente como já o fez na legislação laboral. Portanto, por exemplo, que noutras situações, portanto, em que haja um confronto ideológico mais aceso nas medidas reformistas que o Governo supostamente vai querer implementar, e não gosto desta palavra, que nesse caso concreto ele possa ser um pouco contravapor, portanto, a essa agenda reformista. E se for assim, isso pode ser mau para o país, porque o país precisa de reformas. Muito bem. A verdade é que estes resultados presidenciais exigem uma reflexão política profunda, não é? Porque boa parte da AD rejeitou Ventura, claramente, não é? Votando em seguro, e Montenegro tem que perceber que isto também quer dizer uma exigência para aquilo que aí vem, não é? Eu acho que, não sei, alguém já referiu isso aí nos jornais. Sim. Que o Montenegro cometeu um erro, no meu entender, e também concordo com essa leitura, o Montenegro cometeu um erro grave ao considerar que neste momento há 3 blocos no país. O bloco do centro, que é ocupado pelo Partido Social Democrata, o bloco de esquerda, supostamente controlado pelo Partido Socialista, e o bloco de direita, portanto, onde ele não se identifica e não diz quem é que controla. Ora, se o PSD se afirma como um partido centrista que não estende a sua influência à direita, está a deixar a direita ao Ventura, isso é mau. Sim, isso é Fica mortal. esmagado. É mortal, isso. Arrisca-se a ficar esmagado entre a esquerda, Até porque este esquerda resultado, democrática até e É um erro estratégico e tático para o partido. E a neutralizar-se, não é? o resultado das presidenciais... Uma das grandes qualidades, portanto, do PSD foi essa capacidade abrangente de preencher um espaço que agora já não vai até à extrema-direita, mas durante muito tempo foi, mas que ia até a setores alargados da direita. Não é? Foi até Agora, se deixa esse terreno todo da direita para vazio, vai ser ocupado, esse espaço vai ser ocupado, e vai ser ocupado por quem está mais à mão, neste caso concreto será o Ventura. Primeira coisa que tem que fazer é dar cabo dos liberais. Sim, mas isso, Bom, o Coutinho vai tratar disso. Isso são outras coisas. O Coutinho se estreou como comentador, não é? Estreou-se como comentador. Foi uma estreia que não correu bem, não é? Porque Eu acho que a concorrência cilindrou, arrasou. Mas o programa tem 17 minutos. É uma coisa também relativamente curta. Não, mas é o normal. Pivô, 17, 20 minutos é o normal. O pivô não fez de morto. Não, mas aquilo não lhe correu nada bem. Eu vi só uma parte e, portanto, não vi o programa todo. Chama-se portanto, Visto Assim. Não é? Exatamente. Visto assim não correu bem. Não, visto assim não correu nada bem. Porque começou com 80 mil espectadores e acabou com 60 mil. Ou seja, foi perdendo ao longo do programa e foi ultrapassado, inclusive, pela RTP3, a RTP Notícias, que é algo extraordinário. Ou seja, este não foi um bom pronúncio, nem um bom augúrio para o futuro dele como comentador. Pode ser que, entretanto, as coisas melhorem, mas para já não foi bem, o que significa que, se calhar, o espaço dele não são os 900 mil tanto votantes que ele teve nas eleições. Sim, Eduardo. Também ficou incomodado, não sei se vocês viram, mas ele ficou incomodado porque o pivô não fez de morto. Perguntou-lhe coisas desagradáveis. É normal, não é? Naquele tipo de programas, convenhamos que não é. Todos nós sabemos que não é. Portanto, então não é suposto chegar ali e perguntar aquela coisa com a rapariga e tal, aquilo e tal. Bom, se tivesse combinado, percebia-se, mas eu acho que não estava. E, portanto, acho que não lhe correu bem, francamente, acho que não lhe correu bem e acho que ele ficou incomodado com aquilo e até quando lhe perguntou se isto vai ser mau para a iniciativa liberal, é evidente que isto pode ser moldado e tal, mas aquele primeiro momento não foi bom. É assim. E aquela história, eu mantenho a minha, aquilo é tudo muito bonito, mas aquilo é quando é encenado, estava mal encenado.
Não, quer dizer, é assim, das duas, uma. Ou é um espaço de comentário, ou é um espaço de entrevista. Exato. Se é um espaço de comentário, tem que se dar ao comentador algum espaço para ele comentar. Sim, as pistas para e ele lançar, comentar, lançar sim, o comentário. Se é um espaço de entrevista, então está bem. Mas aquilo nem foi tu uma não coisa, nem concorda- foi outra. não Concordo concordas? contigo, Ah, concordo. Porque eu Estou a estava mal dizer- combinado, Pois estava, mal afinado. claro que estava. Pronto. Não dei opinião porque não vi. Não faz nenhum Vi sentido uns se certos, mas não ele vi. vai para um espaço de comentário e começarem a Mas- perguntar pelas questões de se ele abusou, se não O abusou. homem se vai não lá sei para quê. falar do que quer. E depois o outro chega e pergunta umas E coisas que fala não estava, do que ele quer. do que faz- ele não não faz precisa. nenhum sentido. Mas não se é? foi assim, então eu diria que da próxima vez, em vez de ter 60 mil espectadores, tem para aí 40 mil. Porque se mesmo assim, a falar desses assuntos, ele só teve 60 mil, não é? Então na próxima tem menos. Bom, mas tu falavas que ele teve À tu, ferro, Luís à Marques, figo. falavas que dizias há pouco que ele teve Vamos ver menos. desculpa, Se o pivô é o se o pivô se mantém. Vamos ver se o Olha, pivô se mantém. mas o pivô foi muito elogiado nas redes sociais. Claro, E aí nos mas comentários. isso é sempre, não é? Quer dizer, Não é quando sempre, se tenta atenção. fazer sangue, não é isso não há sempre. dúvida. Epá, se queres ser bem elogiado, Aquilo, numa coisa aquele lugar meteres do meteres a pivô faca. é Não, mas a complexo. história vamos lá ver. Aquilo é difícil fazer. É quase inevitável que numa primeira ele seja confrontado com a questão do assédio sim. sexual. É quase inevitável. Ó, Luís. Aliás, ele próprio devia ter tomado a iniciativa de falar nisso. Ó, não é? Luís, não concordo. Até porque houve acusações recentes entre a primeira vez que ele falou disso e agora aconteceram coisas, não é? A Iniciativa Liberal reconheceu uma coisa que não disse durante a campanha Sim, eleitoral. que tinha havido queixas. Tinha havido queixas, E ele sim. próprio. Mas agora soube-se outra coisa extraordinária. É que uma das queixas foi apresentada a ele próprio. Exatamente. Sim. Pronto. Também se soube ali no Soube-se- programa. não, depois soube-se. Entretanto, ele reconheceu que uma das queixas foi ele próprio. Ou seja, há aqui muita coisa ainda que não se sabe em relação a esta Mas, ó matéria. Luís, eu estou de acordo com isso tudo. Não é, talvez, é o espaço ideal. Porque se ele é convidado como comentador, então Ele chamavam-no não é convidado, para ele- um jornal. Ele agora tem um espaço que é o dele. Pronto, mas, então, se é onde ele pode ser confrontado, não é? É claro que a Sousa também faz isso. Se é um é claro. espaço de Diz, comentário, tu não podes pode dizer haver. o que tu quiseres. Isto Não, é não, uma por acaso, tribuna eu de queria liberdade, esclarecer um aqui uma espaço coisa. de É que eu, liberdade. no outro dia, quando falei do Miguel Morgado, grande comentador, disse que ele era do Porto. E não é. Mas não, nasceu em Setúbal. Isso é um erro grave. Portanto, é um Desculpa, solista. isso é um Eu erro. não sei se é Ah, já agora, elitista, isso é um mas erro. tenho uma correção Isso a é um erro fazer. Foi gravíssimo. É um erro Não, gravíssimo. não, Sim, E eu tenho Não aqui sei uma se correção a se fazer. posso Quando estávamos recuperar a a falar carreira dos depois de um militares do ano. terreno, eu Entregar falei a aqui carreira. em 20 mil militares, obviamente queria dizer Luís 2 mil. Amarelo. Portanto, exagerei Estão um as bocadinho. correções Só feitas. queria dizer 2 mil. Disse 20 mil. Ei, tu também, vocês falam. Não se admite. Não vamos a lado nenhum. Vocês. Pera, não. Fala que não tenho carteira. Mas já que estamos a falar em correções, Carteira de quê? Dinheiro ou da outra? Já que estamos a falar em correções, parece que na RTP é preciso fazer muitas correções, não é? Porque apresenta a RTP os piores resultados dos últimos anos, mas parece que a culpa é do governo, não é? Como sempre, Na tempestade também Há foi. governo, a culpa é do governo. a situação, já falámos aqui há 15 dias, acho eu, que, entretanto, depois disso, acentuam-se as informações, assim, continuam as informações de que a situação económico-financeira está bastante deteriorada. Fala-se que, portanto, que a RTP pediu mais de 20 milhões de euros ao governo num plano de rescisões, mais de 200 pessoas para sair, enquanto que as perspectivas para os próximos anos, portanto, é que a RTP se mantenha em território negativo, ou seja, de prejuízos. Bom, portanto, os resultados não são bons, os resultados também da audiências também não são bons, não é? Como temos vindo a ver e a registar. Enfim, não sei o que é que vai sair daqui, não sei se o governo também tem alguma ideia em relação a esta matéria, se não, nomear agora tanto o Gonçalo Ribeiro para o Conselho Geral Independente, que teve no Tribunal Constitucional, foi membro do Tribunal Constitucional. Parece uma boa escolha, portanto, é uma pessoa que eu conheço e tem de grande qualidade. Agora, não sei se isso resolve, não vai resolver grande problema, porque a gente já sabe que o Conselho Geral Independente também não resolve Sim, problema do nenhum. ponto de vista da gestão operacional da empresa, não resolve coisa rigorosamente nenhuma, não é? Bom, A única novidade é que vão lançar a RTP Mundo e a RTP Fado. Não sei exatamente o que é que mas RTP online, quê? RTP Fado. Mas RTP Fado. online, Não sei exatamente. É online, Não sei. certamente, É mas a capaz de ser RTP online. Fado deve ser giro e deve concorrer com a Rádio Amália. exatamente. Eu acho que é uma boa. Mas já existe, não é? Rádio Mal. Pois já, Rádio mas estou a Amália dizer, já. deve ser para concorrer com a Bom, Rádio Amália. Sim. Luís Marques, a capa do The Economist sobre o ataque à liberdade da imprensa, tu queres explicar
Eu não vi a capa, não sei se vocês viram, mas Foi da semana passada. É um dossiê que o Economist, mais uma vez, aliás, portanto, o Economist no último ano fez para aí 2 ou 3 capas, pelo menos, talvez 3 pelo menos, sobre questões da liberdade de imprensa, o que mostra, portanto, que o tema é um tema cada vez bastante atual e, portanto, bastante tratado por uma revista de referência como é o Economist. O que eles dizem, em síntese, para não estar aqui a tomar muito tempo, dizem coisas que são muito preocupantes. Portanto, dizem que dos 160 países analisados num estudo, o trabalho é feito na base de um estudo feito com os Repórteres Sem Fronteiras. Em 160 países, dos 180 países analisados, os média independentes vivem em situação muito precária. 70% das repórteres, das mulheres repórteres, sofrem abusos online. 42% recebem ameaças pessoais. A confiança, depois, noutra área de abordagem, a confiança nos média diminuiu em todo o mundo desenvolvido. Por conta com as redes sociais, portanto, que têm vindo a ocupar o espaço das médias tradicionais. Sendo que eles fazem também uma comparação entre os países nos últimos 80 anos, a evolução da liberdade de imprensa com a evolução da corrupção. Então, daí resulta que os países com mais liberdade de imprensa são os que têm menos corrupção. Há uma relação direta entre uma coisa e outra. O que significa que esta tendência para tanto a perda de peso da liberdade de imprensa e da liberdade e das limitações à prática do jornalismo tenderá necessariamente para um aumento da corrupção, para um aumento de práticas menos transparentes e para regimes autocráticos. E isto, obviamente, diz-nos respeito a nós e é preocupante. Eu queria só ligar a isto, eu não acho que o Luís já explicou muito bem, mas eu queria ligar a isto a questão do Washington Post. Sim, era lá aqui. Que também constava aí da nossa agenda, e acho que uma coisa tem a ver com a outra. O Sr. Bezos fez um despedimento de centenas de jornalistas do Washington Post. Um bocadinho, segundo dizem alguns analistas, um bocadinho na sequência, para fazer um certo favor ao poder instituído, portanto, ao poder do Sr. Trump. E depois há uma situação caricata, que é os jornalistas que estavam deslocados no exterior, por exemplo, foram despedidos e despedidos tucur. Foram despedidos por mail todos. Todos, por tucur, sem mais nada, não é? E o que está neste momento a decorrer uma iniciativa de apoio financeiro para alguns poderem regressar aos Estados Unidos. Portanto, a situação é esta. Portanto, quando um jornal que foi um farol da liberdade de imprensa, não é? Basta recordar o famoso caso Watergate, entre muitos outros, não é? E muitos outros. E de repente é tomado por um magnata que de repente está de joelhos em relação ao poder norte-americano e começa de facto a dilapidar e a dar cabo de um jornal destes. De facto, tem todo o sentido aquilo que o Luís aqui nos explicou há pouco, não é? Porque é o caminho que estamos a seguir, não há dúvida rigorosamente. Isto é uma aliança clara entre o poder e a aristocracia tecnológica, não é? Parece Nos evidente. Estados Unidos parece óbvio. Parece não é? uma Nos evidência. Estados Unidos não é? parece óbvio, não é? Eu Sim, aproveito Eduardo. só para falar de Jimmy Lai, que é um magnata de Hong Kong que, enfim, tinha os seus jornais. Hong Kong tinha um regime de liberdade de imprensa, está condenado a 20 anos de cadeia, tem 78, é pouco provável que o homem volte a andar na rua, e o jornal, claro que já era. Eu recomendo um texto da Margarida Davim na Visão sobre esta questão. Eu acho que é um retrato muito bom sobre a vulnerabilidade dos jornalistas e da investigação jornalística face a este novo perfil de patrões dos média, não é? E é um bom texto que eu recomendo. Sim, e no caso do Washington Post levanta-se aqui uma outra questão, que é o seguinte:
um dos argumentos para, portanto, esta reestruturação, entre aspas, que está a ser feita é a utilização da tecnologia. Ou seja, o que vai acontecer é que o impacto da inteligência artificial nesta atividade em particular vai ser grande. Isto, o Washington Post é apenas o princípio, tendo umas mudanças mais profundas que vão acontecer na nossa atividade. Sim, mas neste caso cheira mais a desculpa. Sim, não, são as duas coisas, sim, mas é evidente que a principal é essa. É evidente que as novas tecnologias já estão a ter influência nos jornais, etc. É evidente que sim. Isso não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, também começa a ser uma boa desculpa para neste no caso do concreto, Washington sim, Post, ainda por cima muitos deles são correspondentes no estrangeiro, etc. Enfim, Nós estamos a caminhar aqui rapidamente para os grandes enigmas e não temos tempo para falar de onde é que está o plano do governo para os mídias, onde é que ele ficou, em que corredor se perdeu. Está em alguma gaveta? Em corredor se perdeu, mas isto a propósito do ChatGPT e Amália, não é? Que não paga direitos, usa informação, usa textos de jornais e não paga direitos, o que ao contrário do que acontece, por exemplo, na Noruega e nos Países Baixos. Mas se calhar era bom deixarmos para a próxima semana, porque é um tema que é recorrente, mas não podemos, acho eu, deixar de comentar aquele incidente do Estádio da Luz ontem. Estamos a gravar quarta-feira. Aquele incidente entre o Prestiani e o Vini Júnior, o Vinícius. Um enviado especial. O nosso enviado especial, Eduardo Oliveira ali no túnel, acho que ele esteve mesmo no túnel, ao lado do Rui Costa. Viu o Rui Costa. Eu acho que o nosso enviado especial não ouviu nada. Eu também não ouvi nada. Não, eu não ouvi nada, mas primeiro, mas ele também é enviado especial ao casamento da princesa do Liechtenstein. Assinalo que Basílica da Estrela. Foi na Basílica da Estrela. Atenção. Correu muito bem, apesar da chuva. E a noiva não levava aquela grinalda e tal. Bom, mas no caso primeiro foi um problema entre um argentino e um brasileiro. Sim, que dá sempre faísca. O que normalmente tem um bom ingrediente, primeiro ingrediente interessante. Segundo, realmente há uma boa maneira de insultar sem saber o que é que se diz, é pôr a camisola à frente, não é? E realmente aquilo foi... Qualquer coisa aconteceu. Ele diz que se referiu à sexualidade, o Prestiani, do Vinícius. O Vinícius diz que ele o insultou de modo racista. A verdade é que também o Vinícius tem sido sempre um sistemático provocador em todo o lado onde ele passou, e aquele festejo também foi uma provocação, de algum modo. E, portanto, agora é evidente que há um ponto que eu acho que vai ser complicado, que é levar o Prestiani lá, não é? Levá-lo a jogar lá. Sim, porque as coisas... Sim. E eu queria só, em vez de falar mais do incidente, chamar a atenção para uma série chamada Salvador, que está na Netflix, e que mostra como adeptos do Real Madrid, que eram uma força de extrema-direita neonazi, se saíram do Real e criaram um movimento absolutamente neonazi, mas que foram expulsos pelo clube. O Real Madrid fez esse esforço. E, de qualquer forma, acho que o Prestiani não esteve... Eu não posso aceitar que ele tenha posto a camisola para dizer ao outro, meu caro amigo, fizeste mal, não é? Qualquer coisa. Ele sabia muito bem ao que ia e, portanto, de algum modo, não acredito. Tenho mais tendência a acreditar naquilo que o brasileiro diz do que naquilo que diz o argentino. Mas... não deixo de reconhecer que o Vinícius, ou o que é, irrita um santo, não é? Mas de toda a maneira, um jogador, e estamos mesmo próximos dos grandes enigmas. Estou um bocado espantado, não estás a defender. Um jogador sai do campo, senta-se no banco de suplentes não e jogo para... Não, porque acho que não tenho grande dúvida de que aquilo foi... Primeiro, ele é recorrente nisso também. O Vinícius, sim, é verdade. E o Prestiani não é fluxo-cheiro, porque eu já vi muitas coisas dele. O que eu acho é o seguinte, aprovar-se uma situação dessas devia ser um castigo absolutamente exemplar.
Não é? É absolutamente exemplar. mas Seja um adepto, seja um jogador. Pior ainda sendo um jogador, não é? Sendo um colega de profissão. Sim, Agora, sobretudo no campo, também não é? acredito Porque- que, não que seja quase impossível provar, porque agora Por isso um a é que ele dizer pôs a sim, camisola pois, ali. Claro, Assim. portanto, agora... Mas agora o Mbappé diz que ouviu, não é? Pois, Sim, o Mbappé agora diz há que uma ouviu. testemunha que é o Mbappé. O Mbappé diz que também, ouviu tudo. e tem que cá uma percebeu tudo. credibilidade. Pois, não sei. Mas ele diz que ouviu. O que eu queria... Mas depois houve lá mais incidentes, não é? Sim, houve mais incidentes. Já falam de pugilato Sim, envolvendo entre o Rui Costa. o Rui e não sei quê, Costa mas não sei. também Isso eu Tu não viste? Não, isso Sim, o não Benfica vi. Eu já estava a ver- desmentiu, o eu Benfica estava a já ver a desmentiu. Sport TV, mas mas- não estava no governo. Então temos de estava. te despedir como enviado especial. Se não viste? Não, mas sabe... Nós mas viemos de sabe- enviado estava a especial, ver tu não os viste programas. nada. Ele estava a ver a Sport TV. Mas sabe... No Palácio de São Bento. lá no Temos que o despedir. Não, mas Está ele despedido. sabe. Não estava. Não, ele sabe que a princesa de Liechtenstein não levava véu. Ah, Mas pois, não da sabe que princesa foi Costa sabes fez tu. no túnel. Da Ele princesa sabe. sabes, do presidente não sabes, do presidente do Benfica não sabes. Bom, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar. O meu enigma tem a ver com os ficheiros Epstein, não é? Porque eu já não percebo nada daquele imbróglio, porque a grande acusação que é feita ao Epstein é questões ligadas à pedofilia, abuso sexual de menores, etc, etc. Foi por isso que ele foi preso, é por isso que a amiga e a ex-companheira está também presa. Agora, de repente, começaram a aparecer dezenas e dezenas de nomes na imprensa que são divulgados porque está em ligação, porque está nos ficheiros, mas estão nos ficheiros porquê, em que circunstância. Quer dizer, a baralhação é tal que eu acho que isto tem, das duas umas, eu não estou a criticar sequer a imprensa, mas ou isto é propositado, que é para ser aquela questão que é assim, são tantos, é tanta gente envolvida, que vamos ter aquela conclusão que é, se a culpa é de todos, a culpa não é de ninguém. Porque eu gostava que nos focássemos, ou que houvesse um foco sobre a questão da pedofilia e do abuso sexual, quem é que está envolvido, quem é que esteve naquelas festas, etc, etc, e quem é que está... Porque neste momento só há dois nomes, o próprio Epstein e o príncipe. Quer dizer, praticamente não há mais ninguém. E umas princesas. Não, há algumas Não, princesas que escreviam, mas escreviam o quê? Ao Bill Clinton. Mas o Bill Clinton já foi acusado de alguma coisa? Não, mas há fotografias. Também está dele. nessa Há fotografias, situação. há Ok. fotografias. Agora, eu já ouvi, foi dezenas de nomes, até já ouvi o nome do nosso ex-primeiro-ministro, não é? Envolvido E do em quê? Ministro dos Estrangeiros. E do Ministro dos Estrangeiros, porquê? Porque naturalmente apareceu uma carta ou um fax qualquer, ou uma coisa qualquer a dizer o nome da pessoa. Portanto, eu acho que isto é a grande confusão. Eu gostava que houvesse uma informação coerente sobre isto. Numa reportagem sobre as más condições em que ficou a estrada que liga a Comporta ao Carvalhal, o presidente da junta, talvez para carregar nas tintas, entrou a pé juntos sobre o verbo haver, aplicando-lhe o plural. A repórter explicou que as estradas de Portugal têm feito intervenções ao nível do pavimento. O meu enigma é, as estradas de Portugal não pode fazer intervenções no pavimento? Ou tem que ser ao nível do pavimento? Ponto é esse. Bom, parece que há um arrufo epistolar entre o José Luís Carneiro e o Primeiro-Ministro. O líder do Partido Socialista queixa-se que o Primeiro-Ministro não lhe responde às 5 cartas que já lhe enviou. Há aqui um arrufo, não? Nem um postalinho. 5, não é? É indecente. É indecente, não se pode. Não, Bem, eu pergunto, Uma porque é que carta o José Luís merece Carneiro não manda um mail? Mas, É mais fácil. Já ninguém manda cartas. mas não. E os CTT não distribuem. Pois, podem-se ter perdido no correio, não é? Nunca se sabe. Eu vou fazer aqui 2 notas sobre o ensino superior. Primeiro, em 2018, o Primeiro-Ministro António Costa fechou o Ministério da Educação na 5 de outubro para fazer um centro, quartos para estudantes. Até hoje, nada. E agora este governo decidiu que, não havendo nada, vai ser a nova sede da Universidade Aberta. Portanto, estou para ver se, primeiro, se há alunos que justifiquem o tamanho daquela universidade e depois se isso vai mesmo para a frente. Em segundo lugar, por causa de uma observação de Bacelar Gouveia, que tem umas contas para ajustar com a Universidade Nova, ele fez uma referência à lei que obriga a que as universidades do Estado não tenham só o nome em inglês,
ou em português. E, portanto, não pode ser a nova School of Business and Economics. Vão ter que pôr lá o nomezinho em português. Enfim, isto é uma pequena observação e uma pedra no sapato que andava aí. Sobre isso vem hoje um bom artigo. Hoje, quarta-feira, no Público, que é do responsável da SBE, portanto, Pedro Santa Clara, se não me engano, parece que é o nome é esse. Vale a pena ler. É um absurdo. É um tema que vale a pena falarmos para a semana. Exatamente. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.